Fala tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Este é de análise jogador por jogador da vitória do Fluminense sobre o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca. 1 a 0, gol de John Arias, assistência do Iago. Agora o cenário é o seguinte: o Fluminense já tinha uma vantagem de resultados iguais porque foi campeão da Taça Guanabara. Agora com essa vitória no jogo da ida, Botafogo ganhando de 1 a 0, o Fluminense está na final contra o Flamengo. Qualquer empate, o Fluminense está na final contra o Flamengo. O Botafogo precisa fazer 2 gols para eliminar o Fluminense. Tem uma vantagem de 2 gols para eliminar o tricolor, para o Fluminense não chegar à final contra o Flamengo. Então o Fluminense está com o pé na final contra o Flamengo e eu espero que o Abel acorde finalmente. Abel, olha o que aconteceu nessa semifinal. O time jogou mal pra caramba no primeiro tempo. Os 45 minutos foram horrorosos. Você não optou por fazer as mudanças já no intervalo. Esperou 20 minutos do segundo tempo para mexer no time. O Fluminense persistiu jogando mal. O Botafogo foi melhor, teve mais oportunidade. O Fluminense não deu um chute ao gol aos 45 minutos. Aí quando entraram as peças que deveriam ter começado a partida, que é Ganso, que é Nonato, que é o Iago, aí o time modificou, o time melhorou e o Fluminense saiu vitorioso. Aí a coisa começou a acontecer. Não deveria ser crime no Fluminense. O treinador deveria ser multado por entrar em campo sem meia armador. Você tendo Natan e Ganso no banco de reservas um primeiro tempo inteiro e a metade do segundo tempo sem meia armador. O time foi outro quando entraram os jogadores que deveriam ser titulares há muito tempo. Até o Iago jogou de ala, de lateral e jogou muito bem. John Arias, que fez um primeiro tempo muito ruim, subiu de produção no segundo tempo. É outro time. Ele persistiu no erro do jogo lá do Paraguai, com a mesma escalação, mesma formação. Aí quando ele modificou, tirou um dos zagueiros, colocou mais gente no meio de campo, o time é outro. Não tem erro. As chances estão sendo dadas para o Abel Braga. Os exemplos, as vitórias do Fluminense com o time ideal têm mostrado ao treinador que ele está no caminho errado. Ele só não corrige porque não quer. Vamos dar nota para os jogadores, começando pelo Marcos Felipe, que fez uma defesaça no segundo tempo. Meu amigo, queima-roupa, espetacular. Vou dar uma nota 7 para o Marcos Felipe, que voltou muito bem à posição de titular do Fluminense. Nino fez um jogo muito correto. O time do Botafogo criou 2 oportunidades. O Botafogo foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo e no começo do segundo tempo, mas um time limitadíssimo do Botafogo. Não tem como o Fluminense perder essa vaga na final contra o Flamengo. E a zaga do Fluminense, na minha opinião, mesmo com a superioridade do Botafogo, não tão superior assim, mas criou mais oportunidade, mesmo assim a zaga do Fluminense não sofreu tanto assim com os atacantes do Botafogo. O Botafogo tem um centroavante muito limitado, que é o cabeludo lá do Matheus Nascimento. Só o Chay, que tenta fazer algo diferente. O time do Botafogo é bem fraquinho. Está passando por uma reformulação, vai ter que mudar muita coisa ali. Então vou dar uma nota 6 para o Nino, também vou dar uma nota 6 para o Manuel, que fez um jogo bem firme. Eu acho que até o Manuel foi até melhor do que o David Braz, que saiu. O David Braz saiu aos 20 minutos para a entrada do Ganso. Entre os 3 zagueiros, o Abel optou pela saída do David Braz, deve estar mais cansado. O Manuel não jogou no Paraguai, então acho que ele preferiu tirar o David Braz para dar um descanso para ele. O Manuel permaneceu, continuou mantendo o nível da zaga do Fluminense na partida. É muito difícil fazer gol no Fluminense. É uma tarefa dificílima, porque um time que joga com 2 volantes e com 3 zagueiros, e os 3 zagueiros têm uma qualidade muito boa. Cara, eu vou dar uma nota 7 para o Manuel e vou dar uma nota 6 para o David Braz. Então, Nino 6, Manuel 7 e David Braz nota 6. Eu acho que o Manuel jogou mais do que os outros 2 zagueiros. Aí o Calegari, muito tímido, né? O Calegari, você coloca o Calegari de ala, arrebenta aí. Você coloca o Pineda de ala também, são 2 laterais com características defensivas, tanto o Calegari como o Pineda. Você pedir que esses jogadores joguem como alas, buscando a linha de fundo, fazendo o cruzamento, participando das ações ofensivas, é querer muito desses jogadores, porque são de características defensivas. O Calegari é um volante / lateral direito. Então o nível do Calegari deveu muito. Aliás, o time todo foi muito mal no primeiro tempo. E o Calegari saiu aos 20 minutos para a entrada do Iago. E o Iago foi melhor do que ele lá pelaquele lado. Vou dar uma nota 6 aí para o Calegari. Pineda saiu aos 48 minutos para a entrada do Cris Silva. Saiu porque recebeu uma pancada na cabeça, teve ambulância, foi levado para o hospital.
Errou muito o Pineda, não fez uma boa apresentação, foi muito mal o Pineda pelo lado esquerdo. É preocupante, né? Entra o Cris Silva, vai mal. Entra o Pineda, vai mal também. Martinelli saiu aos 20 minutos para a entrada do Nonato. O Nonato entrou e o time melhorou bastante. O Martinelli, ele sente falta de uma determinada formação no meio de campo. É quando o André recua, é quando entra o Nonato e quando entra o Ganso. O Martinelli se sente mais à vontade com essa turminha ali no meio de campo. É que a bola passa mais, tem mais bola ali para ele, é menos responsabilidade para ele tem mais liberdade de chegar na entrada da área, de bater e participar das ações ofensivas. Quando só joga ele e o André, ou joga somente ele e o Iago ali no meio de campo, na responsabilidade de criar as jogadas no meio de campo, o Martinelli cai muito de produção. E ele foi muito mal por causa disso, principalmente por causa do esquema tático. Vou dar uma nota 4 aí para o Martinelli, foi muito mal na partida. E o André fez um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, aliás, grande parte do time, e só deu uma subida de produção quando esses jogadores entraram. Porque o André se sentiu obrigado pelo esquema tático a jogar um pouquinho mais à frente, ao lado do Martinelli, porque tinha ali 3 zagueiros, né? O Manuel também fazendo aquela função do Felipe Melo. Quando sempre você empurra o André um pouquinho mais para frente, ele cai o nível de produção dele. O André somente melhorou a partir dos 20 minutos, quando entrou o Ganso, quando entrou o Nonato, e o André voltou a fazer a função que ele costuma fazer melhor o seu futebol, que é um pouquinho mais atrás, fazendo a função do camisa número 5. Aí o futebol dele melhorou um pouco. Vou dar uma nota 5 para o André. William Bigode, mal no primeiro tempo, mal no início do segundo tempo também, ficou devendo muito, está muito abaixo. A bola não chega no ataque, por causa não tem ninguém no meio de campo para fazer essa bola chegar até ele. Ele algumas vezes ele veio buscar essa bola no meio de campo, mas ficou devendo aí o William Bigode. Nota 5 também para o Bigodão. E o Cano praticamente desaparecido do jogo, não teve nenhuma oportunidade, nenhum lance de perigo. Tentou se virar, né, naquele marasmo do meio de campo do Fluminense, a bola não chega. O Cano sofreu a mesma coisa que o Fred sofria quando o time não joga com meio armador. Todo centroavante sofre quando não tem um camisa 10, quando não tem gente no meio de campo, quando a bola não chega. O Cano fez a mesma coisa que o Fred faz. Vem no meio de campo para poder participar do jogo. Muita movimentação, mas praticamente não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar nesse esquema, não serve para o Cano. E aos 20 minutos, quando entrou a rapaziada para mexer no meio de campo, mesmo assim, a bola, o Cano não apareceu para o jogo. Fez um jogo muito abaixo do esperado para o nosso centroavante. Vou dar uma nota 4 para o Germancano. E o Arias? O Arias, ele fez o gol dele aos 37 minutos do segundo tempo, depois de um passe preciso do Iago. Eu acho que, se não me engano, o Arias é o artilheiro da equipe tricolor na temporada. Está fazendo bastante gols, mas fez um primeiro tempo muito ruim também. E foi ajudado e cresceu de evolução, assim como o André, com a entrada de outros jogadores no segundo tempo. Aí ele teve mais liberdade, foi mal escalado, muito mal escalado, aberto na ponta direita, não é a função dele, e não é assim que ele jogava no Santa Fé, e não foi por causa dessa posição que ele foi contratado pelo Fluminense. Ele foi contratado para jogar na ponta esquerda. Mas não sei por que cargas d'água o Abel botou o Arias aberto na ponta direita. Deve ser para manter o Bigode como titular na equipe. Aí você anula um jogador para privilegiar o outro. Privilegia o Bigode na ponta esquerda e praticamente anula o John Arias na ponta direita. Quando entraram os outros jogadores, entraram o Ganso e o Nonato, e depois entrou o Matheus Martins para ficar trocando de posição com o Arias, aí o Arias subiu de produção. Vou dar aí uma nota 7 para o Arias, aí, por causa do gol, nota 7 para ele, gol importante que dá uma vantagem maior ainda para o Fluminense. Nota 7 para o artilheiro Arias. Nonato entrou aos 20 minutos no lugar do Martinelli. Entrou bem. Com chegada, perdeu um gol, né? Porque o Nonato tem uma característica até mais interessante que o Martinelli. O Martinelli entra na área. Quando o esquema favorece, ele entra. Mas o Nonato gosta de entrar na área, de chutar para o gol, de criar oportunidade. E gosta de participar das ações do meio de campo. Entrou muito bem o Nonato, merece também uma nota 7, o nosso querido Nonato. Eu tô bonzinho de nota hoje, hein? Tô dando nota muito alta. Vamos falar do Iago. O Iago entrou aos 20 minutos no lugar do Calegari, jogando ali pela ala,
mas ele não se contenta só jogar ali pelo lado direito, pela ponta, pela lateral direita. Ele vai fazendo aquela movimentação dele, aquele para-brisa dele, muito interessante. Pegou uma bola ali na entrada da área e deu uma enfiada pro John Arias fazer o golzinho dele. O Fluminense abriu o placar e saiu vitorioso graças a essa assistência do Iago. Por isso o Iago vai receber uma nota 7 e merece ser testado mais vezes jogando por aquela posição de ala ou de lateral direito. Quem sabe a gente encontrou um jogador bom para fazer aquela função. E o Ganso, que também entrou aos 20 minutos no lugar do David Braz. O Fluminense perdeu um dos zagueiros, ganhou mais gente no meio de campo e o Ganso começou a distribuir os passes. Deu 2, 3 tapas, passes bonitos. Participou do gol do Fluminense, foi ele que deu o passe para o Nonato passar a bola para o Iago. Boa entrada aí do Ganso, também merece uma nota 7. Outro que merece uma boa nota é o Matheus Martins, entrou muito bem, entrou aos 29 minutos no lugar do William Bigode. Teve uma grande oportunidade aos 30 minutos, que ele bateu em cima do goleiro. Também um jogador muito interessante, que merece ter mais oportunidades, é um garoto da base. A gente fica com medo, né? O camarada entra bem, começa a jogar bem, daqui a pouco o Mário tá vendendo. A gente torce pro garoto jogar bem, mas fica com o coração apertado, né? Pro presidente vender logo o garoto. Entrou bem o Matheus Martins, vai receber uma nota 6, entrou com pouco tempo de jogo, mas participou bastante das ações. Depois entrou o Cris Silva no lugar do Pineda, que teve um choque na cabeça. O Cris Silva, ele é um jogador que não teve tempo para apresentar nada, entrou aos 48 do segundo tempo, não tem como dar nota para o capitão Moldávia. E o Abelão, vou dar uma nota para o Abelão, uma nota crítica ao Abelão, porque, cara, não há necessidade do Fluminense sofrer tanto, não há necessidade do Fluminense passar aperto. Com o elenco que o Fluminense tem, com o banco de reserva que o Fluminense tem, aliás, o banco de reserva do Fluminense é tão bom assim, porque o time é mal escalado. Se o time fosse escalado corretamente, não teria um banco tão bom assim, também tem isso. Porque as peças mais interessantes estão no banco de reservas. Tem Ganso, tem o Natan, tem o Nonato, tem jogadores que podem mudar o decorrer da partida, o time, com a entrada desses jogadores. Por que o Abel não faz isso? Não coloca o time certo, para o torcedor sofrer menos, para ele sofrer menos, receber menos crítica, fazer o óbvio. É só isso que a gente espera que o Abel Braga faça. Aí tenho a impressão de que se tivéssemos um treinador mais ofensivo, um treinador melhor, acho que o Fluminense sofreria menos e teria mais chance de se tornar campeão esse ano. Vou dar uma nota 3 aí para o Abel Braga. O Fluminense conseguiu um recorde, né, de 6 vitórias em clássicos aí na temporada, é um recorde. E o Abel Braga tem essa participação nisso tudo. Mas a nota é mais uma crítica, essa nota 3 é mais uma crítica à escalação que o Abel Braga tem feito, a demora em fazer as substituições, só fez a substituição aos 20 minutos do segundo tempo, e a torcida está muito insatisfeita com o trabalho do Abel Braga, mesmo o resultado vindo nessa semifinal, mas eu acho que fica aquele gostinho de que, pô, o mais importante seria chegarmos à fase de grupo da Libertadores e não chegamos justamente por causa do trabalho errôneo aí do Abel Braga. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Flui!